A cultura está em toda parte, e esta pulsa como uma veia vital, unindo gerações e contando histórias que moldam a identidade de seu povo. É nas ruas, praças e comunidades que as tradições ganham vida, perpetuadas pelos mestres da sabedoria popular. Cultura eu denominaria da seguinte forma: é tudo aquilo que é criado pela ação humana. Tudo que o ser humano constrói, faz, pensa, reflete, faz parte da cultura. É claro que a gente pode observar a cultura de forma, a partir de aspectos materiais, por exemplo, artefatos, obra de artes e tal, mas a gente também pode identificar muita coisa que faz parte da cultura, que são coisas mais intangíveis, coisas que a gente não consegue apalpar, pegar. Por exemplo, como o sistema de crença das pessoas, faz parte também da cultura das pessoas. Então, mas muitas vezes não dá para a gente mensurar, pegar a capacidade de crença que as pessoas têm. Então, cultura, para mim, tem muito mais a ver com essa ideia de tudo aquilo que é construído a partir da ação humana e que, portanto, claro que tem coisas que a gente tem que valorizar, como, por exemplo, né, um forró, uma dança, né, são coisas importantes para a construção das identidades culturais. Claro que tem coisas que faz parte da ação humana que não necessariamente a gente valoriza, como, por exemplo, o preconceito, o racismo, que também faz parte de cultura, mas a gente combate. Né? Então a gente tem que combater essas coisas que estão dentro da cultura, que são construídas culturalmente, mas que não são boas para a convivência, para a coletividade. Então a gente tem que estar sempre pensando nessa dimensão, né? A cultura no Cariri paraibano não é apenas história, é resistência e inspiração. Ela carrega a essência de um povo que, apesar das adversidades, encontra no ato de criar e compartilhar um caminho para reafirmar sua identidade e construir um futuro vibrante e conectado às suas raízes. A humanidade, desde que a gente entende, né, o Homo sapiens sapiens, vem de mistura. Né? Você não encontra grupos que a gente poderia dizer assim que não tem misturas raciais, étnicas. Toda a humanidade ela é composta por miscigenação, grupos miscigenados. São grupos que entram em contato e a partir desse contato pode ser um contato cultural, mas também um contato biológico, um casamento, né, entre grupos sociais diferentes, entre grupos étnicos diferentes. Então isso leva a uma sociedade bastante diversificada, né, do ponto de vista de pensar ela etnicamente. Então, assim, eu vejo como a humanidade como um todo, né, muito mais pautada numa diversidade, né, étnica, do que propriamente você pensar, por exemplo, a noção que se pensou por muito tempo de raça pura, né, que não tinha misturas, que eu acho que isso não vai. Agora, obviamente que a gente pode pensar que biologicamente a humanidade ela é composta por uma diversidade, né, genética, étnica muito grande, mas obviamente que tem grupos que constroem sua identidade cultural, que dá o elemento da especificidade daquela cultura. Então a gente está, por exemplo, numa comunidade quilombola, que teve uma certificação, um reconhecimento enquanto uma comunidade quilombola agora nesse momento. Tem traços aqui presentes nessa comunidade que faz com que eles se identifiquem entre eles e que permita, por exemplo, eles se reconhecerem enquanto quilombolas. Então, culturalmente é possível a construção desse elemento identitário, né, de certos elementos de identificação que permite você falar num grupo tal como os quilombos ou como os ciganos, né, e outros grupos étnicos que tem mundo afora, né?